Oi, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula do terceiro ano do PET para resolver a apostila. E essa primeira aula é sobre ligações químicas. Vai ser a ligação covalente. Vocês já tiveram essa aula no primeiro ano? Então, é o seguinte: ligação covalente é o tipo de ligação que acontece entre os não metais. Não metais, né? Olhando na tabela periódica, na última página do livro de vocês tem uma tabela periódica. Em exercícios anteriores também tem, nos anos passados. Então, é o seguinte: os não metais na tabela periódica são o hidrogênio, esse primeiro elemento que está aqui em cima, e lá na coluna 13 é aquele que a gente faz a escadinha, né? Vai descendo, aquela matéria lá do primeiro ano, vai descendo a escadinha, né? Em cada... E esses elementos, depois da escadinha, são chamados de não metais ou ametais. Lembrando, todo elemento, para ficar estável, ele deve ter, né, 8 elétrons na última camada. Os elementos que têm 8 elétrons na última camada são chamados de gases nobres. E são os elementos, então, da coluna número 18. O hidrogênio, para ficar estável, né, o número atômico dele é 1. Acontece que o gás nobre mais perto dele é o hélio, número atômico 2. Então, o hidrogênio, para ficar estável, ele fica com apenas 2 elétrons na hora de fazer ligação. Então, desculpa aí o barulho. Então, é o seguinte: 2 átomos de hidrogênio quando fazem ligação, né? Então, aqui tem 2 átomos de hidrogênio. E essa fórmula aqui, H2, é chamada de fórmula molecular. Esse aqui, então, é o gás hidrogênio. Eu vou sugerir para vocês também que copiam, façam um caderno para isso, porque é uma ótima maneira de gravar, né, de guardando as coisas, de fixando na memória, é escrever. Então, né, copiem, tem um caderno para isso. Então, esse hidrogênio, ele é do grupo 1 da tabela periódica. Mas, para ficar estável, ele tem que ficar com 2 elétrons. Se ele tem 1, ele precisa de ficar com 2. Então, está faltando 1. A gente fala que ele compartilha 1 elétron. Eu vou usar rosa para representar o elétron de um elemento e o marrom para o outro elemento, tá? Então, aqui... esse hidrogênio compartilha um par de elétrons, né? Os 2 hidrogênios. Então, cada hidrogênio agora está estável. O par de elétrons compartilhados, né, é para os 2 ao mesmo tempo. Quando faz a fórmula estrutural, cada par de elétrons compartilhados vira um tracinho. Então, se aqui tem um par de elétrons compartilhados, é um tracinho e é chamado de ligação simples. Aqui, O2. O oxigênio, quando a gente olha na tabela periódica, o oxigênio, ele está no grupo 16, né? E para ficar estável, ficar semelhante ao gás nobre, para passar para o grupo 18, né? Faltam 2. Então, ele vai compartilhar 2 elétrons. Então, o oxigênio aqui, ele compartilha 2 elétrons,
Mas se ele é do grupo 16, na última camada ele tem 3, 4, 5 e 6. O outro oxigênio também é do grupo 16, né? Para passar ao grupo 18, falta 2. Mas ele é da família 16, tem 6 elétrons na última camada. Então, aqui, 1, 2 que ele compartilhou, 3, 4, 5 e 6. Esses 2 pares de elétrons compartilhados valem para os 2 ao mesmo tempo. Então, cada oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eles são estáveis. Estabilidade, então, é quando, né, um elemento representativo, ou compartilhando elétrons, ou perdendo, ou ganhando elétrons, né, passa a se comportar como um gás nobre, né? Então, entre os 2 oxigênios, tem 2 pares de elétrons compartilhados. Essa ligação a gente chama de ligação dupla. Então, né, esse daqui é o oxigênio, lembrando, o oxigênio é do grupo 16. Então, essa fórmula aqui é a fórmula do gás oxigênio. Aí, o próximo elemento que a gente tem é o nitrogênio. Nitrogênio, olhando na tabela, né? Novamente, ele está aqui no grupo 15 e ele tem que para ficar estável, ele tem que pertencer ao grupo 18. Então, para ficar estável, né, ele vai compartilhar 3 elétrons. Então, esse é o gás nitrogênio. Então, o nitrogênio do grupo 15 tem 5 elétrons na última camada e, né, para ficar com 8 elétrons na última camada, que é equivalente a um gás nobre, ao grupo 18 da tabela periódica, está faltando 3 elétrons. Então, ele compartilha 3 elétrons, mas ele é do grupo 15 e na última camada ele tem 5 elétrons. 3 ele compartilha, os outros 2 não. Esse nitrogênio também é do grupo 15, para ficar o equivalente ao grupo 18, está faltando 3. Então, ele compartilhou 3. Aqui, entre os 2 nitrogênios, tem 3 pares de elétrons compartilhados. A gente representa com uma ligação tripla. E esse último elemento que está aqui, HCl, olha só, é o hidrogênio, que é do grupo 1, e tem o cloro, que é do grupo 17. Então, quando eles fazem ligação, o hidrogênio é do grupo 1, o cloro é do grupo 17. Quando eles fazem ligação, o hidrogênio, que é do grupo 1, ele vai ficar com 2. Então, ele só compartilha 1 elétron. O cloro, que é do grupo 17, para passar ao grupo 18, ele compartilha 1. Mas ele tem 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o hidrogênio agora ficou com 2 elétrons, né? Lembrando, o gás nobre, mais perto do hidrogênio, é o hélio, e na última camada ele tem 2 elétrons. E o cloro ficou agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele ficou também semelhante a um gás nobre. Só o hélio, que é um gás nobre, e, né, o hélio tem 2 elétrons na última camada. Os outros gases nobres, todos têm 8, tá? Então, esses são os elementos chamados gases nobres
da coluna 18, na última camada eles têm 8 elétrons. Só o hélio que tem 2. Entre o hidrogênio e o cloro tem um par de elétrons compartilhados. Então, né, essa fórmula aqui, essa substância é chamada de ácido clorídrico. Então, pessoal, uma coisa, todas essas fórmulas só tem 2 elementos. Sempre que tem só 2 elementos, tá? Aqui, só 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 nitrogênios, hidrogênio e cloro. Então, sempre que tem só 2 elementos, a geometria dessa molécula é chamada de geometria linear. Tá? Então, essa também vai ser linear, essa também vai ser linear e essa também vai ser linear. Acontece que quando os 2 elementos são iguais, essa molécula aqui é uma molécula chamada de molécula apolar. Então, só tem 2 elementos. Né? Vamos colocar uma anotaçãozinha aqui, se todos eles só têm 2 elementos. Se os 2 forem iguais, a molécula vai ser apolar. Se os 2 elementos são diferentes, essa molécula vai ser polar, tá certo? Então, quer dizer que gás hidrogênio vai ser apolar, o gás oxigênio também é apolar. Gás nitrogênio, 2 elementos iguais, né? 2N, vai ser apolar. E aqui, 2 elementos, eles são diferentes, essa molécula vai ser polar. Lembrando, né? A água é uma substância polar. As outras substâncias que misturam com a água também são polares. Então, né? Essa é a nossa ligação, né? Quando só tem 2 elementos. Quando tem 3 elementos, né? Ou mais. Vamos ver então. Então, a gente vai começar aqui com CO2. CO2, a gente, olhando aqui, né? Já sabemos que o oxigênio é do grupo 16 e o carbono, pessoal, na tabela ele está no grupo 14. Se ele está no grupo 14, ele vai passar para o 18 para fazer ligação, né? Para ficar estável. Então, está faltando 4 elétrons, né? Se está faltando 4 elétrons, ele vai fazer 4 ligações. O oxigênio, que é do grupo 16, então, né? Tá faltando 2. Quer dizer que o carbono vai ficar no meio, porque ele faz mais ligações. Então, CO, O também. Para fazer a fórmula eletrônica, então vamos representar os elétrons do oxigênio de rosa e o do carbono a gente representa de marrom, tá? Mesma coisa de antes. Então, o oxigênio, que é do grupo 16, para passar para o grupo 18, compartilha 2. Mas ele tem 3, 4, 5 e 6 na última camada. O outro oxigênio também é do grupo 16 e vai compartilhar 2. Mas ele tem 3, 4, 5 e 6. O carbono, que é do grupo 14, né? Para ficar com 18, está faltando 2 elétrons. Então, o carbono compartilhou 2 aqui, 2 aqui.
cada elemento, agora o oxigênio, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, né, aqui tem 2 pares de elétrons compartilhados e aqui também tem 2 pares compartilhados. Quando fazemos a fórmula estrutural, fica O dupla C dupla O. Então, elementos ligados ao átomo central. O que vai ser isso? Átomo central aqui é o carbono. Tem quantos elementos ligados a ele? Tem 2. Nuvens. O que é uma nuvem? Nuvem só conta no elemento central. Então, no elemento central, se ele tem ligação simples, é uma nuvem, dupla é uma nuvem, tripla é uma nuvem. Se ele tiver 2 elétrons sem fazer ligação, também vai ser uma nuvem. Então, o número de nuvens que tem no elemento central vai ser 1 e 2. Quando temos 2 elementos com 2 nuvens, a geometria ela é chamada de linear. Outra vez, né? Então, mais uma geometria linear. E, então, quando temos aqui SO2, olhando o enxofre é do grupo 16, o oxigênio também é do grupo 16. Então, oxigênio, enxofre, oxigênio. Pessoal, aqui em cima a gente colocou tudo em linha reta, em linear, né? A geometria. Esse daqui não vai acontecer de ser essa geometria. Por quê? Olha só, o oxigênio, que é do grupo 16, para ficar com 18, ficar estável, tá faltando 2. Mas ele tem 3, 4, 5 e 6. O enxofre também é do grupo 16, para ficar estável, né? No grupo 18, faltava 2, mas ele tem 3, 4, 5 e 6. Se o enxofre, que é do grupo 16, vai ficar com 18, já compartilhou 2, não sobrou para compartilhar com esse oxigênio. Então, esses 2 elétrons aqui, só do enxofre, vai valer ao mesmo tempo. Vai ser compartilhado pelo enxofre e pelo oxigênio. Então, é o seguinte, esse oxigênio, né, também é do grupo 16, na última camada ele tem 6 elétrons. Com esses 2 do enxofre que vale para ele, ficou com 8. Aqui tem uma ligação dupla. E esses 2 elétrons que sobraram sem fazer ligação, tá? Eles empurram os oxigênios, eles não ficam em linha reta, não formam a geometria linear. Então, fica S, com o oxigênio tem uma ligação dupla, né? E esse enxofre com esse oxigênio também tem um par de elétrons compartilhados, então é um tracinho. Quando um par de elétrons de um só elemento vale para 2 ao mesmo tempo, é chamado de ligação covalente dativa, tá? Então, o número de elementos ligados aqui ao átomo central. O número de elementos ligados ao átomo central aqui é 2, né? Tem 2 oxigênios ligados. E o número de nuvens? O número de nuvens, aqui tem uma ligação dupla no elemento central, uma nuvem. Uma ligação dativa, uma nuvem. E aqui tem 2 elétrons aqui que não fazem ligação do elemento central, que também vai ser chamado de nuvem. Então, se tem 2 elementos com 2 nuvens, 2 elementos e 3 nuvens,
A geometria, pessoal, vai ser chamada de angular. Então, o próximo, né, que a gente vai fazer aqui, vamos fazer da água. H2O, né? Então, tem o hidrogênio, que é do grupo 1, que a gente já viu, e o oxigênio, que é do grupo 16. Quando eles fazem a ligação, pessoal, fica aqui. Então, tem o hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio é do grupo 1, ele tem que ficar com 2, ele só compartilha 1. O outro hidrogênio também é do grupo 1, vai ficar com 2, ele compartilha 1. O oxigênio, que é do grupo 16, vai passar para o 18, vai compartilhar 2. Então, ele compartilhou 1 com esse hidrogênio, 1 com esse hidrogênio. Mas se ele é do grupo 16, na última camada ele tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, cada hidrogênio ficou com 2 e o oxigênio ficou com 2, 4, 6 e 8 elétrons. Quando a gente faz aqui, né, a fórmula fica HOH. O número de elementos ligados ao átomo central aqui é 2. E o número de nuvens? Número de nuvens aqui, ó, uma ligação simples, uma nuvem, uma ligação simples, uma nuvem. 2 elétrons que não fazem ligação, mais uma nuvem. E a quarta nuvem são esses outros 2 elétrons que não fazem ligação. Então, o número de nuvens aqui é 4. Quando tem 2 elementos com 4 nuvens, número de nuvens diferente de 2, então a geometria é chamada de angular. O próximo que a gente vai fazer, vamos fazer esse daqui, SO3. A gente já viu que o enxofre e o oxigênio são do grupo 16. Então, o S, O também. O oxigênio do grupo 16, para ficar com 18, compartilhou 2, mas tem 3, 4, 5 e 6. O enxofre também é do grupo 16, compartilhou 2, mas ele tem 3, 4, 5 e 6. Então, não sobrou elétrons para compartilhar com esse oxigênio, nem com esse. Então, 2 elétrons vai valer para esse oxigênio e 2 elétrons para o oxigênio de baixo. 2 ligações dativas. Esse oxigênio também é do grupo 16 e na última camada tem 6 elétrons. Esse oxigênio também é do grupo 16 e na última camada tem 6 elétrons. Então, a fórmula estrutural. Dupla O. Aqui um par de elétrons compartilhados, um tracinho. Outro par de elétrons compartilhados, outro tracinho. Quando tem 3 elementos ligados ao átomo central, com 3 nuvens, a geometria, pessoal, é chamada de trigonal. Essa geometria é chamada de trigonal plana. Certo? Quando a gente vai colocar nome nessas substâncias aqui, né? Aqui é um óxido, 2 elementos, é um óxido covalente, porque são 2 não metais. Então, esse aqui vai ser dióxido de carbono. Esse daqui vai ser o dióxido de enxofre. Esse daqui, né, nem precisa falar o que é, né? E esse
esse último aqui vai ser chamado de trióxido de enxofre, tá? Então, pessoal, lembrando de novo, estou sugerindo para vocês fazerem o caderno, tá? E essa semana, na quinta-feira, teve aula de química para o primeiro ano. Quem estiver, né, quem estiver estudando aí para o Enem, a aula foi muito boa e tem muita coisa falando aqui de geometria e alguma coisinha que a gente vai aumentar agora, tá? Então, a próxima molécula que a gente vai ver, NH3, essa fórmula aqui, gente, é da amônia, tá? Então, lembrando de novo, a gente já olhou lá atrás, o nitrogênio é do grupo 15, o hidrogênio é do grupo 1. Vamos, pessoal, então, se o nitrogênio é do grupo 15, para passar o grupo 18, ele faz quantas ligações? Vai fazer 3. E o hidrogênio, que é do grupo 1, para ficar com 2 elétrons, que é o hélio, né? Correspondente ao hélio, ele vai ficar com apenas 2, né? Então, o nitrogênio fica no meio porque ele faz mais ligações, tá? Então, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Aqui, então, o hidrogênio, que é da família 1, do grupo 1 da tabela periódica, para ele ficar com 2, compartilha 1. Esse hidrogênio também e esse hidrogênio também. Aí, o nitrogênio, que é do grupo 15, para, né, ficar com 18, compartilhou 3, mas ele é do grupo 15, na última camada ele tem 5 elétrons. Cada hidrogênio ficou com 2 elétrons agora, né? Porque os pares compartilhados contam para os 2 ao mesmo tempo. E o nitrogênio ficou com 2, 4, 6 e 8. Então, aqui, com o hidrogênio, uma ligação simples aqui também. Aqui uma ligação simples, 3 ligações simples. O número de elementos ligados ao átomo central aqui é 3. O número de nuvens vai ser só no átomo central, né, gente? Que a gente olha. Então, olhando o número de nuvens aqui, vai ser 1, 2, 3 e 4. Quando tem 3 elementos com 4 nuvens, essa geometria é chamada de piramidal. E a gente vai, né, lembrando, no terceiro ano, é a química orgânica, são os compostos de carbono. O carbono, que a gente já viu que é do grupo 14, o hidrogênio é do grupo 1. Essa substância, pessoal, essa daqui, CH4, né? Essa aqui é a fórmula do gás metano. Metano é aquele gás da decomposição da matéria orgânica toda, né? Então, esse gás metano, o carbono fica no meio porque ele faz mais ligações, né? Um hidrogênio, 4 hidrogênios. O hidrogênio, que é do grupo 1, vai ficar com 2, então ele vai compartilhar 1 cada hidrogênio. E o carbono, que é do grupo 14, para passar o grupo 18, ele compartilhou 4. Então, né, cada hidrogênio está ficando com 2 elétrons e o carbono ficou com 8, que é igual ao gás nobre. Obedece, então, a teoria do octeto. Então, aqui, 4 hidrogênios.
Então, o número de elementos ligados ao átomo central é 4. O número de nuvens aqui também vai ser 4. Quando tem 4 elementos com 4 nuvens, a geometria é chamada de tetraédrica. Então, pessoal, aumentando um pouquinho essa parte aqui. Eu falei que a água é polar, né? Tudo que mistura com a água também vai ser polar. Então, voltando um pouquinho aqui na água. Como que eu vou saber qual substância é polar e qual que é apolar, quando tem mais de 2 elementos? É o seguinte, quando o número... É um macete, tá? Tem uma forma de chegar nisso aqui com vetores, mas a gente vai fazer com macete, porque sem nem a presença da gente fica tão esquisito. Então, esse macete é o seguinte: quando tem o número de nuvens igual ao número de elementos e os 2 elementos ligados também são iguais, tá? Essa molécula vai ser apolar. Aqui, o número de elementos e o número de nuvens é diferente. Então, vai ser polar. Aqui, o número de nuvens e o número de elementos é diferente, então é polar. Desde o início a gente falou que a água é uma substância polar, né? Aqui, o número de nuvens é igual ao número de elementos. Todos os 3 elementos ligados também são iguais. Quer dizer que essa molécula aqui, né, ela vai ser apolar. Aí, esse que a gente estava fazendo aqui, o número de nuvens aqui, né, e o de elementos não é igual. Se é diferente, quer dizer que essa molécula é polar. Esse daqui, o metano, tem 4 elementos, 4 nuvens, os 4 elementos são iguais. A molécula vai ser apolar. Então, pessoal, olha só. Se, caso acontecesse isso aqui, HCN, esse aqui é chamado de gás cianídrico ou ácido cianídrico, tá? Então, o hidrogênio é do grupo 1, carbono do 14 e o nitrogênio do 15. Qual que vai ficar no meio? O hidrogênio só faz uma ligação. Carbono, para ficar do grupo 18, está faltando 4. Nitrogênio, para o grupo 18, falta 3. O que faz mais ligações vai ser o carbono. Então, vai ficar H, C e o N. O hidrogênio, que é do grupo 1, para ficar com 2, só compartilha 1. O carbono, né, ele é do grupo 14, ele compartilha 4. Já compartilhou 1 aqui. Aqui na frente, ele vai compartilhar mais 3. O nitrogênio, que é do grupo 15, compartilhou 3 aqui. Mas ele é do grupo 15, né, tinha 5 na última camada, ainda tinha 4 e 5. Então, né, o hidrogênio ficou com 2, o carbono 2, 4, 6, 8, o nitrogênio 2, 4, 6, 8. Então, ficou aqui essa fórmula H simples C, aqui uma ligação tripla com N. Então, o número de elementos ligados ao átomo central aqui é 2. O número de nuvens, só no átomo central, né, que conta. Então, o número de nuvens aqui também é 2. Quer dizer que a geometria aqui é linear. Aqui tem 2 elementos ligados, tem 2 nuvens, certo? 2 elementos e 2 nuvens, só que esses 2 elementos aqui, eles não são iguais. Se os 2 elementos são diferentes,
essa molécula vai ser polar, tá? Então, vamos fazer uma anotaçãozinha aqui, né? Que eu não deixei espaço. Lembrando, o pessoal do Monster Horta aí, né? A Ana Paula, que nunca deixa espaço, que vai escrevendo aquele... A propósito, ontem eu tinha feito esse vídeo, tá? Mas ficou, gente, eu tava escrevendo tudo, né? E você sabe como eu escrevo. Eu vou mostrar como que ficou, né? Eu vou mostrar aqui como ficou no finalzinho, tá? Lembrando, assistam a aula do primeiro ano, tá? Tem muita coisa a ver com isso que a gente tá falando e ela tá muito boa. A de química foi na quinta-feira. Façam o caderno, tá? O caderno, copie essa matéria também, não vai custar nada, né? A gente tá bem à toa. E, então, quando fazer uma anotação aí, né, gente? Elementos igual a nuvens e todos os elementos repetidos, né? Elementos, o número de elementos é igual ao número de nuvens e todos os elementos ligados são repetidos. É apolar, né? Uma anotaçãozinha aí. Se elementos diferentes de nuvens e ou diferente os elementos ligados é polar. Eu espero que tenham ajudado. Vocês vão fazer, né, na apostila do PET os exercícios que estão propostos para a primeira semana, tá? Depois eu vou colocar uma foto com as respostas no grupo, tá? Do WhatsApp. E boa sorte para todo mundo, espero que tenha ajudado. E comentem lá se foi válido, se não foi, se quer que fala mais devagar, eu acho que não tem jeito, né? Então, mais rápido também eu não sei. Então, tenham uma boa semana, um bom dia, boa tarde, boa noite. Fica com Deus. Obrigada.